certinho e aí ficar tranquilo. Então vamos lá. Primeira questãozinha aí pra gente, ó. Olha só. Um tanque de 30 quilos, com 30 quilos de sal dissolvidos em 4.000 litros de água. Água salgada, que tem 0,02 kg de sal por litro, entra no tanque, com uma taxa de 25 litros por minuto. A solução é misturada de forma homogênea, então essa solução, o sal fica diluído de forma correta, né? E sai a mesma quantidade de líquido que entra. Qual a quantidade de sal no tanque após 20 minutos? Tá? Então, essa é o primeiro problema da gente. Então, ó, uma coisa interessante que vocês têm que entender é que a DO não é... Você não vai ter uma receita mágica para poder chegar na resposta não, tá? Você vai ter que ter uma ideia mais ou menos como que você vai fazer isso. Então, muito bem. Ó. Eu vou chamar aqui de Y, né, a minha quantidade de sal, tá? Quantidade de sal. E como tá falando em minuto, em tempo, né? A gente vai chamar T de tempo. Aí o que que eu tenho, né? Eu tenho que a quantidade de sal, ela varia de acordo com o tempo. De que maneira? A quantidade que entra, né, de sal, vou botar só assim, né? Quanto entra de sal, menos quanto sai de sal, né? Então eu tenho que ter... É óbvio que se entrar mais sal do que sai, a quantidade de sal vai aumentar. Se sair mais sal do que entra, a quantidade vai diminuir. Então, é assim que eu tenho mais ou menos a ideia, né? E agora eu vou tentar analisar matematicamente quanto entra e quanto sai de sal aí nesse tanque, né? Tá? Então, vamos ver aqui a questão da entrada. Quanto que entra de sal. Foi dito, né, que está entrando uma concentração de 0,02 quilos de sal, está dizendo aqui na questão. Quilos de sal por litro, né? Quilo por litro. Vou botar aqui por L. Isso numa velocidade de 25 litros por minuto. Então, a cada desses 25 litros, alguns por minuto. Se você fizer a análise dimensional, né? Você vai ver que esse litro aqui cancela com esse, porque está um embaixo e um em cima. Então, não é essa bem a ideia, mas você já tem uma ideia. Né? Simplesmente multiplica 0,02 por 25. Então, você vai encontrar quanto disso aí, né? 0,5 quilos, né? Que entram por minuto. Então, entra isso aqui de sal, né? No tanque, tá? Isso aqui é a quantidade que entra no tanque. E quanto que é a saída, né? Lá no tanque tem uma quantidade de sal que eu não conheço, diluída, né? Nos 4.000 litros de água que tem, porque todo o sal que tá foi separado de forma homogênea, né? Ou seja, não tem uma parte do tanque com mais sal e uma parte com menos sal. O sal está distribuído pelo tanque. E também diz que sai a mesma quantidade de líquido, né? Então também saem 25 litros, né? Por minuto. Então a gente simplificando aqui, ó, o 25 e o 4.000, você encontra que a quantidade que sai de sal é a quantidade que tem, que eu não sei exatamente quanto que é, dividido por 160, né? Tá? Então, só fazer uma simplificaçãozinha, tá? E aí essa é a quantidade que sai, né? Muito bem. Aí agora eu posso trocar aqui minha equaçãozinha, ela vira isso, né? A quantidade de sal com relação ao tempo é a quantidade que entra, que é 0,5, menos a quantidade que sai, que é y sobre 160. Então, essa equação, ela não apareceu magicamente, né? Eu pensei e deduzi essa equação, tá? De acordo com os dados do problema que o problema foi me dando, né? Então, muito bem, agora o meu problema é solucionar ela. Eu posso reescrever essa EDO aqui, né? Percebendo que o denominador do 0,5 aqui é 1 e o MMC entre 160 e 1 é 160. Então, eu tenho que dy dt
é igual a quem? Né? O denominador é 160. Aí 160 dividido por 1 dá 160, vezes 0,5 dá 80. Então fica 80 menos. Aí 160 por 160 é 1 vezes y. Pronto. Então agora essa é a DO que eu tenho que resolver. E é um problema de PVI, hein? Eu tenho dados iniciais, né? Porque isso bem aqui, ó, é a quantidade de sal assim que o tempo é zero, né? Tá? Assim que começa essa mistura, né? Então, eu tenho uma informação inicialzinha aqui, é um PVI que eu vou poder encontrar as minhas constantes, tá? Fique claro isso. Mas bem, antes da gente prosseguir, vamos tentar solucionar essa EDO aí, que não é tão difícil, né? Ela é uma EDO separável, então tranquilamente eu consigo solucionar. Eu posso escrever ela assim, ó, dy sobre 80 menos y é igual, que eu passei esse 80 menos y dividindo, 1 sobre 160 dt, né? Tá? Que esse dt que está dividindo eu passei multiplicando. Então eu vou escrever assim, dy sobre 80 menos y menos 160 menos 160t é igual a zero. Pois bem, a partir de agora, o que eu faço, né? Aplico integral em tudo aí, né? Esse é o mecanismo que eu sei de DO separável, né? Aplico a integral em tudo. E isso vai ser a integral de 80 menos y dy, né? É menos o ln de 80 menos y. Menos a integral de 1 sobre 160 dt, aqui é um dt, opa, é t sobre 160. Que é uma constante, né? 1 sobre 160. Igual uma constantezinha c ali do outro lado, né? Que eu não sei quem que é, porque a integral para dar zero, né? A derivada tem que ser de uma constante. Não importa se eu estou integrando em t ou em x. Vai dar o mesmo, vai dar uma constante de qualquer maneira. Tá bom? Então, a partir desse momento, eu posso já começar a brincar com o meu valor inicial aqui, ó. Quando t é zero, o meu y, né, que é a quantidade de sal, ele vale 30. Tá? Então, fico assim, menos o ln de 80 menos 30 é menos 0 sobre 160, que é o valor do t. Quando t é 0, o y é 30. Isso é igual a c. Ora, mas essa parte aqui, 0 dividido por 160, falei 180. 0 dividido por 160 é 0, então o meu c ele é nada mais nada menos que menos o ln de 50. E aí eu tenho o valor da minha constante. Então a minha EDO, eu consegui ela solucionar e encontrar o valorzinho bonitinho da minha equação, né? Então quem que é a minha equação? É menos o ln de 80 menos y menos, já vou escrever esse menos t sobre 160 do outro lado, tá? Então vai positivo. T sobre 160 mais, menos, né? No caso, a minha constante C, que eu sei que é o ln de 50. Tá? O lnzinho de 50, isso, que é o valor que eu encontrei aqui para a minha constante, o valorzinho inicial. Pois bem, então a partir de agora, eu posso estar brincando com esses valores, né? De qual maneira? Transformando tudo em potência, né? Ou então, antes de mais nada, como esse valor aqui também tem ln, eu posso escrever ele do outro lado. Então, ele fica assim, ó. ln de 50, que passa positivo, menos o ln de 80 menos y, porque eu quero escrever o y em função de t, né? É igual a t sobre 160. Como aqui é o ln da diferença, isso pode ser escrito como ln do quociente, né? Que fica 50 sobre 80 menos y. Isso é igual a t sobre 160. Aí eu posso escrever isso como potência do expoentezinho E. Então fica ln de 50 sobre 80 menos y. Isso é igual a E
elevado a t sobre 160. Vamos prosseguir, né? A gente está com um valorzinho aí que a gente está procurando. Então, a gente vai prosseguir. Eu vou só mexer aqui o quadro, tá? Espero que não fique muito pequeno, mas eu vou precisar tirar a questão de foco, né? Então, esse LN e esse E aqui, ó, vão cancelar, tá? Então, vai ficar somente 50 sobre 80 menos Y. E isso é igual a E elevado a T sobre 160. Aí eu vou fazer uma troca aqui. Como é uma igualdadezinha de frações, vai ficar 50 sobre E elevado a T sobre 160, que é igual a 80 menos Y. Eu troquei eles, né? O que estava dividindo passou multiplicando, o que estava multiplicando passou dividindo. Aí eu vou subir esse carinha aqui para o outro lado, tá? Vou subir ele para o outro lado. Para mim subir o expoente, eu tenho que mudar o sinal dele. Então fica 50 vezes E elevado a menos T sobre 160. Isso é igual a 80 menos Y. Vou passar esse 80 para o outro lado, ele vai negativo, né? Então, menos Y é igual a 50 E elevado a menos T sobre 160. E o 80 vai para o outro lado negativo, menos 80. Só que eu não quero Y, né? Eu quero Y, aqui eu tenho menos Y. Então, vou trocar o sinal de tudo. Então, a quantidade de sal, dependendo do tempo, vou trocar aqui de posição para ficar bonitinho. 80 menos 50E elevado a menos T sobre 160. E está aqui a minha funçãozinha bonitinha da quantidade de sal, dependendo do tempo, que é a que satisfaz essa nossa equação diferencial aqui, ó. É ela, tá? Depois você pode fazer o testezinho aí e perceber que vai ser ela aqui que vai satisfazer. E aí agora a gente pode responder nossa pergunta, né? Porque a pergunta desde o início não era qual é a função, não é qual a EDO que satisfaz, que responde isso, né? A nossa pergunta é outra. É essa bem aqui. Qual a quantidade de sal no tanque após 20 minutos? Então, ele quer saber quanto que é o tempo após 20 minutos. Ora, se eu tenho uma função que me dá isso, né, o y de t, né, quantidade de sal dependendo do tempo, é 80 menos 50 vezes E elevado a menos t sobre 160, então basta calcular o y de 20. Aí o y de 20 é 80, menos 50 é elevado a menos 20 sobre 160. Aí aqui agora você vai precisar da calculadora científica, né? Eu já fiz as continhas, mas você vai precisar na hora de fazer. Então, 80 menos 44,12, tá? É quanto que vai dar esse cálculo todo, né? Cuidado com os sinais na hora de botar na científica, tá? Percebe como que a científica se orienta, né? Pra você não errar. Então, a resposta final fica sendo 35,87 quilos de sal, né? Ou seja, quando se passar 20 minutos dessa mistura, do tanque que já tem uma quantidade de sal, né? Já tem 30 quilos de sal, depois de 20 minutos ele passa a ter 35,87 quilos de sal. O fluxo, né, de mistura que foi entrando foi esse. Tá bom? Então é um problema bem legal de EDO. Tô vendo alguns comentários aqui agora, porque eu não fico olhando para a tela onde ficam os comentários de vocês, viu, galera? Então não vai ficar complicado eu ver, mas é um prazer enorme estar com todos vocês aí. Vamos prosseguir aqui, tá bom? Nos probleminhas aplicados, né? Que eu acho que é bem interessante a gente entender que a EDO não serve só para você fazer contas ao léu, né? Na verdade, não. A EDO aplicada acho que é uma das partes mais interessantes da disciplina, tá? Para quem está pagando, a EDO tem que
Vamos lá. Então, deixa só eu movimentar aqui a tela para aparecer para vocês a próxima questão, que é essa aqui, ó. Questãozinha de juros compostos, tá? Quando eu trago aqui para o quadro, algumas coisinhas que no Word estão em negrito não ficam aqui, né? Mas eu vou estar destacando aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão aqui, né? Vou logo colocar uma coisa que todos vocês sabem, que é montante é igual ao capital inicial que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Eu sei que muitos alunos, quando você está no terceiro ano, e você também já deve ter se perguntado, né? Por que juros compostos é isso? Muitos professores procuram fazer juros compostos por meio de PG e acabam chegando nessa fórmula também, tranquilamente. Só que a gente vai chegar também numa fórmula muito semelhante a essa, e de uma forma partindo exatamente de uma EDO, tá bom? Então vamos ler aqui a aplicaçãozinha de juros compostos. Apresente uma equação que representa de forma natural os juros compostos aplicados a um capital A, né? Após um período T e uma taxa K, né, de juros, onde o período e a taxa são equivalentes e a taxa é percentual. Dizer que a taxa e o período é equivalente é dizer que se o tempo está em meses, a taxa está contada em mês, se o tempo está em dias, a taxa está contada em dias, e assim sucessivamente, tá? Para que você não tenha, né, mude, né, a ideia de como você tem que estar fazendo transformação de taxa ou transformação de tempo. Então, quando diz que eles são equivalentes, é dizer isso, tá? Que a taxa e o tempo estão da mesma maneira, né, um para o outro, tá? Então, muito bem, olha só. Obviamente, né, que o teu montante, né, o teu capital, ele varia de acordo com o tempo. Então, existe uma variação do capital de acordo com a variação do tempo. Então, eu posso escrever isso como DAT. Isso é exatamente quem, né? É a minha taxa, só que taxa é percentual. Então, é um K, né, uma taxazinha K, ela está dividida sobre 100. E essa taxa, ela age sobre quem, né? Sobre o capital que você investe. Então, essa EDO, ela vem... as aplicações de EDO, elas são exatamente disso, né? Por exemplo, você poderia ter um problema que aparecesse isso para ti, né? DYDX é igual a 3 centésimos de Y. Pronto. Se aparecesse isso para ti, você iria resolver essa EDO aqui e pronto, né? Seria algo que você ia responder. Só que você não sabe quem é o Y, quem é o X, o que esse 3 centésimos é um número, né? E o Y que é uma função que você está procurando. Só que aqui, esse meu Y, esse meu X, eu dou nome para eles. No caso, eu estou chamando A, né? De aplicação, né? Eu falei capital, mas é o valor que você vai aplicar, né? Então, por isso capital A. É óbvio que o capital ele muda de acordo com o tempo, né? Dependendo, né, se o processo for inflação ou deflação. Mas se for um processo de inflação, você coloca lá o dinheiro no banco, depois de um tempo você vai buscar esse dinheiro, tem que estar um pouco a mais. Então, a variação do dinheiro que lá está no banco depende da variação do tempo, de acordo com uma taxa percentual, por isso dividido por 100, do valor aplicado, que seria resolver essa EDO aqui, né? Tá? Seria resolver essa EDOzinha aqui, só que para a gente o nosso X e o nosso Y tem nomes, né? Agora, então a gente resolve dessa maneira. Pois bem, é mais uma vez um EDO separável, né? Eu posso escrever assim, 1 sobre A é igual a K centésimos de dt, né? K centésimos de dt. E aí eu vou lá e aplico o integral de ambos os lados, né? Eu podia passar para o outro lado negativo, mas não há necessidade, tá? Eu posso fazer essa mudança ou não, de passar para o outro lado como negativo, tá? Então, preferi não fazer. Aqui vai ficar, né, o ln do capital aplicado, né, do valor aplicado. Isso é igual a quem, né? K centésimos de t, né, do tempo, que é uma constante, integrando em relação ao tempo é simplesmente o tempo, mais uma constante. A gente sabe que quando faz uma integral indefinida, nós temos um valor de uma constante. Pois bem, então, agora a gente faz o mesmo mecanismo que eu fiz passado, né? Transforma isso no expoente de A, tá? Para poder cancelar, né? Do ln de A. Então, isso fica E elevado a kt sobre 100, né? Que é a taxa percentual, né?
vezes o tempo, mais esse Czinho que apareceu da integral, tá? Cuidado, não confundam esse K aqui da taxa, que já vai ser estipulado, né, com esse C que apareceu da integral. Por favor, eles são constantes totalmente diferentes. Aí do lado de cá eu posso cancelar o ln e a exponencial. Isso vai me dar simplesmente a minha aplicação, né, de quanto que vai ter dinheiro lá, né, em relação ao tempo. E isso é igual a E elevado a K sobre 100 vezes T. Aí eu posso escrever vezes E elevado a C, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base que é o E soma os expoentes. Aí isso aqui, que é E vezes C, né? É uma constante, que de início eu vou chamar de constante 1 aqui, tá? Que vai ser o resultado desse cálculo. Da base exponencial elevado a essa constante que apareceu na hora da integração. Isso está multiplicando E elevado a K centésimos, né, de T. Só que essa C1 eu posso encontrar. Por quê? Porque quando T é igual a zero, isso implica que o meu capital é o capital inicial. Então, isso é um PVI, né, que não foi dito, né? Assim, não foi dito assim, olha, calcule com PVI. Não foi. Mas quando o tempo é zero, o meu capital é o capital que eu vou pôr na conta. Então, é o capital inicial. Então, quem é o A de zero, né? O A de zero é quando o meu T aqui é zero. Vou escrever o restante todo de vermelho. Então, C1, que é elevado a K sobre 100. E aí tem uma coisinha legal aqui, né? Porque 0 vezes K sobre 100 é 0. E E elevado a 0 é 1, né? Então, meu A de 0, que é o capital inicial, vai ser exatamente quem, né? C1 é elevado a 0. E E elevado a 0 é 1. 1 vezes C1 é C1. Então, o meu C1 é exatamente quem? O meu C1 aqui, que era desconhecido, é exatamente o capital inicial. Sendo assim, quem é o meu dinheiro, né? Minha aplicação dependendo do tempo, né? Quanto de dinheiro eu vou ter na conta dependendo do tempo. Isso é capital inicial, Ezinho elevado a K sobre 100 T. E isso aqui é os juros que aparecem naturalmente. Não tem como esses juros não aparecer, porque é errado, né, você emprestar um dinheiro para alguém e receber a mesma quantidade, sendo que o poder de compra muda. Então, esses juros ele aparece naturalmente. Perceba que essa basezinha neperiana ela aparece naturalmente. É por isso que muitas vezes a gente usa esse LN aqui, ó, logaritmo natural. Eles aparecem durante as contas, né? Eles não têm que ser provocados. Eles são aqueles que auxiliam exatamente a você estar chegando no resultado. Que é muito, praticamente isso aqui, né? A ideia do que você tem já. Ah, professor, mas por que lá na escola a gente aprende 1 mais I? Porque 1 mantém 100% do dinheiro que você tem. E aqui você acrescenta, né, uma taxa, tá? Que é a mesma coisa. Você coloca um acréscimozinho aí na sua taxa, tá? Que é isso que você vai estar fazendo. Só que esse E aqui, você pode ver que ele é 2,71 praticamente, né? Aí que isso aqui eu posso escrever como 1, mais 1,71. Ó, o juro aqui é bem alto, né? O juro natural, né? Digamos assim, né? Tá? É praticamente isso, né? Então, os juros aqui é um juro de 171%, né? Vou manter tudo que eu tenho e aumentar 171% se eu usar essa taxa. Então, alguns bancos usam muito mais do que isso, outros bancos usam menos, né? Depende muito de como você vai negociar. Mas a forma natural de pensar em juros é por meio dessa equação aqui, tá? E ela é oriunda de uma EDO separável, né? E aí, galera, vocês que estão comentando aí, deram boa noite a todos, show, Alex Pinhos, meus aí do Buriti, meus alunos, né? Espero que vocês estejam entendendo. Se tiver dúvida, entre uma questão e outra, eu vou vir dar uma chegadinha aqui para ver o que vocês estão comentando aí, tá bom? Os meus alunos também que têm acesso aí ao WhatsApp, né, podem mandar mensagem, tá? Que eu vou estar visualizando as mensagens de vocês, tá? E é isso aí, vamos prosseguir aí nas nossas soluções aí de ADO aplicado. Pô, já tá com quase meia hora, né? Rápido, 2 questões. Já se passaram meia hora.
Então, vou pegar aqui a terceira questão, tá? Essa aqui também muito conhecida, né? Assim, a ideia, tá? Do que eu vou estar falando com vocês, né? Que vou afastar ela para cá. Opa. Só afastar aqui que eu consigo pegar ela melhor para vocês verem, tá bom? Que isso aqui é o que, né? Decaimento radioativo, que é a meia-vida, né, de uma substância química, tá? Notem que eu tentei pegar aplicações de matemática financeira, peguei a aplicação, a primeira aplicação, né, que eu peguei com vocês foi de mistura, né, que é na química, peguei matemática financeira. Agora eu estou pegando uma outra aplicação que é de decaimento radioativo, que é na química também, tá? Porque às vezes os alunos ficam dizendo, ah, matemática só serve para matemática, né? Não, matemática serve para tudo. Então, vamos a essa outra solução aqui, né? Tá? Então, leiam aí comigo, acho que a boa parte até já leu, né? Então, vou fazer a leitura aqui, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: se uma substância radioativa perdeu 20% de sua massa em 15 anos, em quanto tempo perderá 60%? Não me faça o favor de multiplicar isso aqui por 3, porque a porcentagem foi multiplicada por 3, que não é assim que faz, não é regra de 3 simples, tá? Não serve aqui. Até porque o decaimento radioativo, né? Quanto mais massa, mais rapidamente o corpo perde, né? Só que aí quando a massa vai diminuindo a velocidade de perda também. Quando a massa do corpo vai diminuindo, diminui a velocidade de perda. Então, muito bem. Vamos começar a anotar alguns dados aqui do nosso PVI, né? Que nós vamos precisar, tá? Alguns dadozinhos do PVI que a gente vai precisar. Quais são, professor? Seguinte. Ora, assim que começa, né? O corpo tem uma massa de 100%. Só que eu vou dizer que essa massa é 100. Porque eu consigo utilizar o 100 para porcentagem, para número. E se eu não sei, não me diz quanto era essa massa, se é 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos, eu vou dizer que a massa é 100 e vou tratar isso percentualmente. 15 anos depois, quando T é igual a 15, o que acontece, né? O corpo perdeu 20% da massa. Perder 20% significa que só tem 80% da massa. Então agora ele só tem 80 no corpo aí, tá? Aí a questão diz o seguinte, né? Em quanto tempo, eu não sei, né? A massa desse corpo vai chegar a perder 60. Perder 60 é ter somente 40. Então é isso que que a questão está perguntando, né? Notem que você utilizar uma porcentagem de perda, você tem que pensar em quanto sobrou, tá? Para você estar fazendo isso. Então, no momento que vai começar a perda, minha massa é 0, 15 anos depois perdeu 20, então sobrou 80% da massa. Algum momento, quando eu perder 60% da massa, eu não sei quando é isso, mas o que vai sobrar é 40. Então, montei os dados iniciais do problema. E agora eu vou para a minha DO, que não está dada, né? Mas a variação da massa, obviamente, que depende da variação do tempo, porque é perda, né? Então, quanto mais tempo for passando, mais massa vai sendo perdida. Então, tudo bem. Vamos prosseguir aqui, né? Aí, o que acontece? Isso vai depender, né, do material. Então, existe uma constante, né, que ela muda de acordo com o material, tá? E essa constante, ela age sobre a massa do material, né? E como é perda, eu estou colocando menos aqui, ó. Tá tendo sempre massa a menos, né? Então, tem material radioativo que perde massa mais rapidamente, tem material que perde mais devagar, né? Depende de quê? Do tipo de material. Então, deve existir um coeficiente, né? Que esse coeficiente ele está atrelado exatamente ao tipo de substância, né? Então, esse coeficiente é uma constante, eu não sei, dependendo do material. Isso aí a gente só vai conseguir determinar experimentalmente, né? Pega o material e verifica como que ele está perdendo para poder encontrar essa constante. Nesse caso, nós vamos acabar encontrando as constantes aqui. Pois bem, então, aqui é mais uma EDOzinha separável, tá?
E a gente pode escrever ela assim, né? Como, professor? Ora, 1 sobre m, né? Vou passar o m dividindo, dm, eu botei o m maiúsculo, mas é o mesmo mzinho m minúsculo, tá? Isso é igual a menos k dt. Pois pronto. Aí eu posso escrever isso assim. Eu vou fazer dessa vez, tá? 1 sobre m dm. Aí esse menos k vai para lá, né? Mais k dt igual a 0. Aplica a integral em tudo, né? E isso fica sendo o quê, né? Como resposta. ln, o valor da massa, mais kt, né? K, a constantezinha, t. E isso é igual a uma constante, em que essa constante eu vou chamar de C. Cuidado para não confundir. Essa constante K aqui é do material, e essa constante C apareceu no momento da integração. São constantes diferentes. Pois bem, então vou voltar, né? Vou voltar esse KT para o outro lado. Então, isso fica ln da massa, que é igual a constante de integração que apareceu, menos KT. Transforma tudo isso em potência, né? De E. Fiz isso 3 vezes, viu, gente? Por favor, se aparecer na tua prova, aparecer para ti, não erra, faz. Cancela aqui, né? Então, isso dá simplesmente o valor da massa. Eu sei que a massa depende do tempo, então já vou escrever aqui a massa dependendo do tempo. Isso é o quê, né? É E elevado a C vezes E elevado a menos KT, né? Isso aqui é um valor, um número, tá? Um número que eu não sei qual que é. Então, a massa, dependendo do tempo, é uma constante que eu vou chamar de C1, E elevado a menos KT. Pessoal, podia botar esse E elevado a KT para baixo? Pode, não tem problema. O importante é você conseguir escrever a função que faz isso, né? Só que essa função tem 2 valores desconhecidos aí pra gente, né? Eu não sei quem é a constante 1 aqui, não sei quem é esse K. Então, daí é que vai entrar para mim aqui, ó, meu problemazinho de valor inicial, né? Quando T é 0, minha massa é quem? Minha massa é 100. Então, substituo, tá? No lugar da massa, eu vou colocar 100 igual a C1 E elevado a menos K vezes T. Mas a massa só é 100 quando K é 0. Quando T é 0, perdão. Aí, menos K vezes 0 é 0. E elevado a 0 é 1. Então, meu C1 aqui é quem? Meu C1 é 100. Opa, já melhorou bastante, hein, minha função. Eu já tenho uma das constantes que antes eu não conhecia, ela já está conhecida para mim, tá? Então, eu já tenho uma parcela dessa constante, né? Então, minha função, que até então eu não sabia quem que era, elevado a menos KT. E aí, para mim encontrar esse Kzinho aqui, eu uso agora a minha segunda informação, que depois de 15 anos a minha massa é 80. Então, quando a minha massa é 80, eu tenho E elevado a menos K vezes 15, né? Que é o tempo. Você, papai. Também te amo. Tá? Minha bebezinha falando. Então, vamos prosseguir. Passa esse 100 dividido por 80, né? 80 dividido por 100, isso dá 0,8. Papai, a gente vai abrir. 0,8. Isso é igual a E elevado a menos 15K, né? E aí passa ln em tudo. Fica ln de 0,8. Isso é igual. Quando eu passar o ln do E aqui, vai cancelar, né? Então vai ficar menos 15K. E aí agora você precisa de uma calculadorazinha científica. O ln de 0,8, né? Você faz com a calculadorazinha científica aí bonitinho, tá? Então quem é o meu K, né? É o ln de 0,8 dividido por menos 15, né? Eu passei menos 15. Então o meu K, ele é menos 0,22, obviamente, né? Que os ln's menores que de valores menores que 1, né, são negativos, dividido por menos 15. Aí, como eu estou dividindo dois valores negativos, o meu K, ele é 0,01, né, aproximadamente, tá? Esse valor está arredondado.
Então, agora a minha função ficou de graça, galera. Tá completona. 100 é elevado a menos 15, né? Menos 15 não. O K eu sei quem é, né? Menos o K é isso, só que na fórmula é menos K, então menos 0,01t. Pronto. Tá aqui a minha função. E a questão pergunta, né? Quando que a minha massa vai chegar a 40? Então é isso que está sendo perguntado na questão. Quando que a minha massa vai chegar a 40? Pois bem, agora é só transformar, né? Chamar o m de t de 40. Então, vou lá e chamo ele de 40. Então, 40 é igual a 100 é elevado a menos 0,01t. Passa esse 100 dividindo. Deixa eu separar aqui. Então, fica 0,4, que é igual a e elevado a menos 0,01t. ln em todo mundo, ln de 0,4 é igual a menos 0,01t. Faça as contazinhas na calculadora científica e você vai encontrar que t precisa de, no mínimo, né, 91,62 anos. Então, o meu t é mais de 91 anos, né? Então, o tzinho que a gente vai precisar, o tempo que a gente vai precisar para acontecer aquela situação é de 92 anos, tá? Que aqui é a minha resposta. E aí, galera, tá dando para me ouvir aí nos comentários? O Ademar José pediu para mim comentar a passagem do A para o outro lado. Eu só estou vendo agora, né? Porque tem um certo delayzinho entre o que vocês comentam e o que eu explico, né? Mas deixa eu voltar lá, Ademar. Tá? Bom que fica para o pessoal do YouTube aí, pode ser uma dúvida também. Ademar, esse A aqui está multiplicando, ó. Aí eu simplesmente foi passado para o outro lado 1 sobre A, tá? Basicamente é isso que foi feito. Tá? E esse dt que está dividindo passou multiplicando. Espero estar podendo solucionar a sua dúvida aí, tá bom, Ademar? A live agora a gente está com o mesmo esquema aqui também, ó. Esse m aqui, ó, ele vai para o outro lado dividindo 1 sobre m, tá? E esse dt passa multiplicando, viu, Ademar? Mesma coisa que aconteceu na outra, né? Aconteceu nessa outra aqui, nessa equação também, tá? A gente está agora, deixa eu só conferir aqui no canal, rapidinho. A gente está com 15 pessoas aí ao vivo, nós já tivemos até 20 e poucas pessoas ao vivo. Tá maior que as lives aí dos sertanejos, né? Mas cada um, acredite, é um abraço enorme para vocês, tá? Eu sei que estudar já não faz tanta alegria quanto outras coisas, né? Mas é necessário pra gente, tá bom? Então, gente, essas 3 questõezinhas aplicadas aí, tá? Pra gente. Dependendo do tempo, eu trago mais uma questão aplicada. E vai depender bastante do tempo mesmo, porque eu quero estar discutindo outras questões com vocês. Mas eu vou ter que passar, né? A outra de aplicação é queda de corpos, né? Abandono de corpos. Tá? Eu vou ter que prosseguir para a gente poder ver mais alguns tipos de equação de primeira ordem. Tá? Vou me concentrar nas de primeira ordem aqui nessa primeira live aqui, tá bom? Então, a questãozinha 5, né? Bem simples, na verdade. Mas eu vou solucionar essa questão de 2 maneiras, tá? Eu vou solucionar de 2 maneiras porque... Opa! Estando aqui. Vou solucionar de 2 maneiras porque uma maneira é para solucionar mesmo e a outra maneira é para poder chamar o próximo conteúdo, tá? Porque eu não quero simplesmente ter que pôr, né? Eu vou preferir esperar que apareça, né? Então, questãozinha... Do jeito que eu copiei aqui, né? Ela vem exatamente copiada como a gente escreve, né? Mas eu vou trazer para vocês mais bonitinha, né? Quem é da matemática com certeza entende que esse circunflexo, né? Ele significa elevado, né? Então, quem é da matemática aí tem afinidade, né? Já entende que isso é dy dx, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre xy. Mas eu sei que
é feio, né? De certa forma, escrever assim. Então eu vou só escrever aqui mesmo à mão, tá? Que eu acho que fica melhor pra gente. Então, dy, nosso exemplo é esse. dy dx igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre o produto xy. Tá? E aí a gente pode dispensar essa parte aqui. Então, muito bem. E aí, eu espero que quando você olhe, né? Quando você olhe, o pessoal está conversando. Quando você olhe para essa EDO, você já consiga reconhecer ela, né? Como homogênea, tá? Se você não reconhece ela como homogênea, é importante que você tenha a definição de homogênea. No canal eu procurei fazer de forma cronológica, né? E aí vamos só conferir se ela realmente é homogênea. Vamos pegar aqui a f de x como sendo essa função de cima, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a f da kx, ky é kx ao quadrado mais ky ao quadrado. Tá bem espesso. Deixa eu pegar essa mais fininha aqui para ver. Isso é igual a k ao quadrado x ao quadrado mais k ao quadrado y ao quadrado. Como k ao quadrado é fator comum, eu posso pôr ele em evidência. Então, isso fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Você percebe que isso é a própria f de xy, né? Então, isso é k ao quadrado a f de xy. Pois pronto. Então, essa aqui é uma homogênea de grau 2, né? Para essa ser uma EDO homogênea, ainda precisa de umas coisinhas, de uma condiçãozinha. Vou pegar de baixo como sendo a minha G de XY. Minha G de XY é o produto X vezes Y. Então, quem é, né? A minha G de KX, KY. Muito livro usa T, eu uso K. É KX vezes KY, né? Que é a variável X multiplica a variável Y. Então, isso é K ao quadrado X vezes Y. Só que isso eu posso escrever como K ao quadrado vezes a G de XY. Opa, então essa aqui também é homogênea de grau 2. Então como essa EDO é a divisão de duas equações homogêneas de mesmo grau, isso é uma equação diferencial ordinária homogênea. Quando é que uma EDO é homogênea, né? Uma EDO de primeira ordem é homogênea, não é quando ela é igual a zero, tá? É quando ela é constituída de funções homogêneas de mesmo grau. Ainda bem, Francisco, que o áudio aí tá tranquilo, tá? O Edson Vando, né? Aquele abraço, viu? Então, galera, diz aí a cidade que vocês estão assistindo aí. Depois comenta aí, tá bom? Que cidade vocês estão assistindo. O povoado, eu conhecer quem tá aí na live aí, tá bom? Então, aqui eu posso usar o método de solução da homogênea. Eu vou descer aqui para eu poder começar, já que eu sei que agora ela é homogênea, eu vou utilizar o método de solução de homogêneas. Então, dy dx é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Sobre x vezes y. Pelo método de solução de homogênea, como que a gente soluciona homogênea, né? A gente diz que y é uma variável xt. Só que dizer isso, aí eu vou aplicar a derivada dos dois lados, né? Me diz que dy dx fica sendo quem, né? X dt dx mais t. Pronto. Então eu vou substituir. No lugar do dy dx, eu vou pôr isso. E no lugar do y, eu vou pôr x vezes t. Então vamos fazer a substituição. Esse lado, né, é dy dx exatamente. Então eu vou substituir por todo aquele valorzinho que está ali, né? Tá, deixa eu só colocar aqui de volta. Então fica x
dt dx mais t. Isso é igual a x, o x é x mesmo. E o y é xt ao quadrado, né? Que é y ao quadrado, fica xt ao quadrado. Sobre x vezes y. Mas quem é o x, o y mesmo? É x vezes t. Então, vou deixar o lado de cá sem mexer. Então, isso é x dt dx mais t. E do lado de cá eu vou escrever assim, x ao quadrado mais quadrado do produto, né? O quadrado de cada uma das partes. Então, x ao quadrado t ao quadrado. E aqui eu multiplico x por x, que fica x ao quadrado t. Coisa boa. Então, que eu posso pôr x em evidência aí, né? Então, x dt dx mais t. Eita, esse tzinho aqui, puxar a perninha dele. É igual a x ao quadrado, que multiplica quem? Como eu tirei o próprio x ao quadrado 1, né? Que é dt dx, tá? Mais t. Igual a x ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais t ao quadrado sobre x ao quadrado. Coisa boa, né? Ter esse x ao quadrado aí em cima e embaixo, né? Eu posso cancelar esses x ao quadrado. Então, minha equação fica assim. X dt dx mais t é igual a 1 mais t ao quadrado. Opa, tem um tzinho aqui, né? Eu tinha esquecido de escrevê-lo. Pronto, agora eu vou pegar esse t e vou jogar para o outro lado negativo, tá? Então, como que fica a minha equação? X dt dx é igual a 1 mais t ao quadrado sobre t menos t. E eu trabalho com essa aqui agora. Então, eu coloco aqui o denominador, que é 1, ó. Como o denominador é 1, eu posso tirar o MMC entre t e 1. E o denominador entre t e 1, né? Vai ser t. Então, ora mais, quem que vai ser aí, né? Eu vou ficar com x dt dx, que é igual, ó, deixar aqui o denominador t, né? T dividido por t é 1 vezes 1 mais t ao quadrado. É 1 mais t ao quadrado, menos t dividido por 1 dá t vezes t ao quadrado. Opa, posso cancelar esse t ao quadrado com menos t ao quadrado. Minha equação fica sendo x dt dx, que é igual a 1 sobre dt, que é uma equação separável, e é por isso que a gente faz o método, né? Ó, aí Jair Costa presente, Teresina, Pedro II, Oeiras, Buriti dos Lopes, Domingos Mourão, Tailândia, Pará, Teresina, né? Já falei, Caxingó, Araioses. Um abraço aí para todos, viu? Então, é um EDO separável, né? Eu posso passar dx para um lado, dt... Opa, aqui não é dt não, aqui embaixo. Tá ficando doido, pessoal? Aqui é t, tá? Aqui é t. Então, aqui é t. Então, eu posso trocar t para um lado, dx para o outro, né? Como que a gente faz? Olha, faz meio pelos extremos e vai trocando, né? Deixa aqui x dt, faz devagarzinho mesmo, tá? Para não confundir. Eu sou danado para fazer isso. Joga o 1 sobre t e para o outro lado vai o dx, né? Aí agora troca, vou fazer aqui um corte, né? Porque essa parte aqui veio para cá. Tá? Daqui, né? É melhor descer. Melhor descer, botar de lado vai parecer que é de lado. Tá? Dá um zoom aqui, vamos organizar. Então, olha só como que fica agora, né? X dt, 1t dx, né? Então, eu vou passar o t que estava dividindo, ele vai multiplicando. Aí fica t dt, que é igual ao x que está multiplicando. Passei com relação a t, é t ao quadrado sobre 2. Igual...
Dessa vez não deu o LN, né? Pra gente fazer aquele esqueminha que a gente já conhece, né? Não deu o LN. Mas t ao quadrado sobre 2, isso é igual a integral de 1 sobre x, ln de x. Se quiser pôr o módulo, você já pode pôr, tá? Mas eu prefiro que não haja essa confusão toda, né? Em relação a essa exigência. Mais c. Então, isso é igual a t ao quadrado, igual a o 2 estava dividindo, né? Passou multiplicando. 2 vezes o ln de x, né? Vou ter um parênteses aqui. ln de x mais uma constante. E esse 2 multiplica tudo isso aí, né? Aí, quem é que é t, né? Então, t, ele é mais ou menos a raiz quadrada de 2 ln de x mais c, tá? E aí, galera, só que tem uma coisa, né? Aqui eu não é essa a resposta não, tá? Lá no início eu fiz uma troca, né? Eu fiz uma troca de variável. Eu disse que o y, né? O y ele era quem? Borracha. Eu disse que o y ele era x vezes t. Então, quem é o t, né? É y sobre x. Tem vídeo até que define homogênea por esse mecanismo aqui, de você colocar y sobre x e tentar tirar. Então, esse yzinho aqui, ele é y sobre x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 vezes o ln de x mais a constante. E esse x que está dividindo passa multiplicando. Então, y é mais ou menos x raiz quadrada de 2 vezes o ln de x mais uma constante. Tá? Tá aqui a nossa resposta. Gente, eu queria também avisar, aproveitando, né? Tá tendo uma festa aqui do lado de casa, né? Estamos em quarentena. Tá? Caiu conexão, acho. E aí, né? Veja se tá passando. Então, gente, não sei, eu acredito que a gente está ao vivo, né? Talvez, eu acho que caiu aqui porque apareceu uma mensagem de erro no YouTube. Mas vamos ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. O Francisco Silvestre, né? Professor, se verificarmos na equação exata usando o teorema de verificação, basta separar dx dy, aplicar a integral, daria certo. Sim, mas é porque eu vou chegar também nessa parte. Eu peguei esse forma de fazer por homogênea, mas foi só esse caso aqui, porque, enfim, dependendo da equação, dá para fazer de várias maneiras, tá, Francisco? Então, a gente está com 58 minutos, né? De live. Bem, olha só. Essa aqui é a nossa resposta, tá bom? E como eu estava falando, viu, gente? Tá tendo uma festa aqui ao lado, né? Parabéns aí pros familiares do John, né? Meu vizinho. Acompanha o canal aí. Divulga também. Acho que é o sogro dele que tá fazendo aniversário. Então, parabéns aí. Talvez vocês estejam ouvindo o barulho. Eu não me incomodo muito com música, pelo contrário. Na verdade, eu até gosto. Mas, caso não incomode, né? Peço desculpa. Então, olha só. Só que tem uma coisa, tá? Essa EDO que eu copiei de início, assim como o Francisco falou, né? Dava pra gente ter feito um outro trato nela, tá?
tratando ela de uma outra maneira. Vou trocar aqui a cor e escrever ela assim, ó. Como? dy dx, né? É igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre xy. Tá? Vou escrever. Gente, só me confirma aí se tá aparecendo para vocês, se tá ao vivo, por favor, porque apareceu uma mensagem de erro. Então, só me confirma aí no comentário rapidão, por favor, se tá tudo aparecendo para vocês aí. Tá? Se vocês estão vendo agora essa minha última EDOzinha aí que eu coloquei em verde, né? Como assim, professor? Você vai fazer de um jeito diferente ela? Eu vou escrever aqui a minha dy, né? Como sendo y'. Isso é igual a x ao quadrado sobre xy mais y ao quadrado sobre xy. Eu posso, né? É porque aqui é somente formas diferentes de escrever a integral. E aqui é a soma de frações com o mesmo denominador, né? Soma de frações com o mesmo denominador, você simplesmente repete o denominador e soma os numeradores. Então, eu posso separar. Mas, ao fazer essa separação, o que que acontece? O que que acontece? Eu posso escrever assim, né? Y' é igual. Cancela um x de cima com um x de baixo. Tá ao vivo, gente? Eu queria o comentário de vocês aí. Tá sim. Tá? Cancelando um x de cima com um x de baixo, ainda sobra um x em cima, né? Fica x sobre y mais... Cancelando um y de cima com y de baixo, fica y sobre x. Aí talvez você não esteja vendo ainda direitinho o que eu desejo, mas eu vou escrever assim, ó. Y' é igual a x que multiplica y a menos 1 mais 1 sobre xy. E aí eu vou escrever ela assim, ó. Y' menos 1 sobre xy igual a xy a menos 1. Opa, que equação é essa, né? Aqui eu escrevi ela no qual formato? Eu escrevi ela no formato de Bernoulli, né? Tá? E aí, ao escrever ela no formato de Bernoulli, eu tenho algumas coisinhas que eu já sei, né? Aqui é a minha P de x, que é menos 1 sobre x. Aqui é a minha Q de x, né? Que é a função x. E aqui é o n igual a menos 1, né? Meu n é menos 1. Eu sei que quando ela está no formato de Bernoulli, também está no canal, eu crio, né, funções para transformar ela numa linear de primeira ordem. Então, eu crio as funções P1 e Q1. Quem é a função P1 é P que multiplica 1 menos n. E quem é a função Q1 é Q que multiplica 1 menos n. No caso aqui, o n é menos 1. E a P1 é menos 1 sobre x e a Q é x. Então, quem vai ser a minha P1, né? Menos 1 sobre x. Aí vai ficar 1 menos o menos 1, né? Vai ficar 2, tá? Ou seja, 2 vezes... multiplica esse 2 aqui, né? E a minha Q1 vai ser x. Aí 1 menos o menos 1 vai ser 2, que dá 2x. Então, quem é a minha linear de primeira ordem, né? É essa aqui, menos 2 sobre... Vou ajeitar esse 2, né? Menos 2 sobre x, y, igual a minha Q de x, que é 2x. Que ela é uma linear de primeira ordem, com meu Q de x diferente de zero. Ou seja, eu preciso do fator integrante. Mas por fator integrante, tá? Eu uso aqui a minha P, que está aqui, né? E a minha... eu uso ela, né? Na verdade, só. Vou trocar o pincelzinho aqui. Então, olha só. Então, quem é o meu fator integrante, né? Meu fator integrante
é E elevado, nesse caso em particular, né? A minha P1 de x, né? Dx. Por que nesse caso particular é P1? É porque é P, na verdade, né? Se ela fosse só uma linear de primeira ordem, não vinda de uma de Bernoulli, é porque ela veio de uma aqui de Bernoulli, né? Bernoulli, 2N, 2L, tá? Colocar o menos 2 aqui para fora como constante. Aí fica 1 sobre x dx. Isso é igual a e elevado a menos 2. A integral de 1 sobre x é o ln de x ao quadrado. Pronto, aí Francisco, que você tinha perguntado lá das exatas, viu? A net não tá boa aqui, pode amar, mas o Luiz Gonzaga diz que tá ao vivo, tá aparecendo, né? Então tá tranquilo. YouTube aí, mas pode ser ela, né? Meu fator integrante é dessa equação, tá? Então é ela que eu vou mexer diferente de zero e vou revisar uma outra parte que eu preciso também estar revisando com vocês hoje, tá bom? Então, vamos aqui escrever bonitinha, né? Eu vou voltar a escrever ela no formato dx, dy, eu preciso desse formato, menos 2 sobre xy igual a 2x. E isso eu posso escrever assim, ó. Que eu confundi a bola, né? É dy dx. Foi uma confusão feia, né? O bom de ser ao vivo é porque a gente erra e corrige, tá? E se propor a fazer isso ao vivo não é fácil também, né? Porque a gente prepara a aula, mas acontece sempre, viu, gente? Quem é professor, quem for ser professor, saiba que você tem que estar preparado para tudo. O material, o que você planejou não funcionar, tá? Então, só apagar mesmo, vou tirando tudo aqui não. Vou apagar só essa parte aqui. Tá dando um lagzinho mais dy dx menos 2xy igual a 2x. Pois pronto. Eu simplesmente peguei esse y' aqui e escrevi como dy dx. Porque nessa linguagem que eu vou usar aqui é mais fácil tratar dessa maneira. Então, jogando tudo para o outro lado, fica como, né? dy é igual a 2 sobre xy mais 2x, tudo isso multiplicado por dx. E isso aqui é quem, né? Só trazer o dy negativo. 2 sobre xy mais 2y, tudo isso multiplicando dx menos dy, e tudo isso é igual a zero. Só que eu tenho certeza de uma coisa. Qual, professor? Que essa aqui é não exata. Mas não tem problema ela ser não exata, porque eu já sei quem é o fator integrante dela. O fator integrante dela é 1 sobre x ao quadrado. Deixa eu corrigir aqui, né? Aí, viu? Acabei de falar que ao vivo a gente erra. Ainda bem que eu tô percebendo, tá? Já tinha com certeza alguém dizendo já aí, cadê o quadrado? Cadê o quadrado? Tenho certeza que já tinha alguém dizendo. Na verdade, eu não erro, é porque eu faço isso para você prestar atenção, ver se você tá mesmo prestando atenção, entendeu? Essa é não exata. Tenho certeza absoluta que ela é não exata. Mas essa aqui, ó, 2x, 2xy mais 2x dx menos dy igual a zero, multiplicada toda ela por 1 sobre x ao quadrado, essa é exata. Isso vai resultar em quê, hein? Em 2 sobre x ao cubo, y, 2 sobre x ao cubo, y, mais, vai cancelar, né, um x com x, né? Vai ficar 2 sobre x. Tudo isso multiplicado por dx, menos 1 sobre x ao quadrado dy, igual a zero. E essa aqui, eu tenho certeza de uma coisa. Ela é
exata. E na nossa lista de exercício, essa equação é exatamente a questão 7 da lista de exercício. Tá? Ela é exatamente a questão da lista de exercício, né? Que eu coloquei para a gente estar fazendo. Tá? Porque eu ia pedir, né? Na verdade, assim, né? Para resolver e depois chegar nessa equação e pedir para resolver ela na 7ª, né? Só que você ia ter percebido que você já resolveu. Então, quando eu comecei aqui a ver ela como uma equação de Bernoulli, eu transformei ela numa linear de primeira ordem com Q de x diferente de zero. E aí o método para solucionar é transformar ela numa exata, passando pelo fator integrante, tá? Então é isso que está acontecendo. E aí a minha próxima questão que eu ia pôr para vocês era essa aqui, ó. Olha lá, quem que é a próxima questão da lista, né? Era ela, ó, para vocês estarem solucionando. Tá? Só tá trocada a ordem aí do que está dentro do parêntese aqui com dx, né? Mas é a mesma equação, tá? E aí, na verdade, o exercício era: verifique que essa EDO é exata e solucione pelo método das EDOs exatas, né? O que não exige muito para você verificar, né? O Francisco até falou, eu também tenho um vídeo aí na playlist falando quando que um EDO é exata, né? Aqui rapidinho a gente verifica, né? Essa aqui é a M e essa bem aqui é a N, né? Aí que é a derivada parcial da M com relação a Y, né? Aqui, como só envolve X, é 0. Aí aqui é como se o Y tivesse elevado a 1, multiplicando essa parte, vai ficar ela mesmo, né? E o Y vai ficar elevado a 0, e Y elevado a 0 é 1, então não vai aparecer aqui, vai ficar só isso. E a N, né, que é a derivada da N com relação a X, né, que é na ordem inversa de quem ela acompanha. Isso aí pode ser visto como menos X elevado a menos 2, aí desce o menos 2 multiplicando, né? Aí fica menos o menos 2 multiplicando. O X, que já tem o menos 2, fica menos 1, subtrai 1 do expoente. Aí menos com menos é mais, fica 2. X elevado a menos 3. Isso pode ser escrito como 2 vezes 1 sobre x à terceira, que isso é 2 sobre x à terceira. Ou seja, a derivada da m com relação a y parcial é igual à derivada da n com relação a x. Quando isso aqui acontece, é o nosso teoremazinho, né? Significa dizer o quê? Que essa nossa equação diferencial aqui, ela é exata. Então, qual foi o caminho que nós percorremos daquele momento até agora, né? Quando o vídeo está bem longo, né? Está com 1h13 minutos já. Mas quando o vídeo estiver disponível para vocês, eu aconselho que vocês revejam, né? Algumas passagens, tá bom? E qualquer dúvida pode colocar nos comentários posteriormente. Então percebam que a gente começou assim, né? A gente tinha uma de Bernoulli, aí a gente foi transformou essa de Bernoulli numa de primeira ordem linear com Q de x diferente de 0, né? Aí a gente transformou essa numa de primeira ordem linear. Foi isso? Opa! Q de x igual a 0 não, né? A gente transformou, né, ela numa não exata, né? Mas aí depois a gente transformou em uma exata, tá? E agora a gente está na exata. E olha que esse caminho todo eu já tinha resolvido simplesmente por uma homogênea, né? Aí tem aluno que diz assim, professor, né, o senhor não já fez por homogênea? Para que está fazendo esse caminho todo? Entenda, eu estou fazendo esse caminho todo para revisar, que é um momento de revisão. Não é porque eu quero te torturar fazendo isso, tá? Estou revisando os conteúdos com você. Então é isso que está acontecendo. Estou fazendo isso por maldade. Mas bem, né? Vamos prosseguir aqui. Bacaninha, tá? Vou recopiar aqui a equação. E
e vou responder ela, né? Pelo método das exatas. Então, recopiando a equação aqui, a gente já verificou que ela é exata. Então, como ela é exata, eu sei de uma coisa. Esse método eu acho muito interessante. Porque é um sistema, né? Então, a minha du dx é a m. Isso implica que a minha du é a m dx. Isso implica que a u de xy é nada mais nada menos que a integral da minha m dx. Aí quem é a minha m, né? A minha m está aqui, ó. Todinha aqui. Então, a minha u é igual a integral de 2 sobre x mais 2 sobre x ao cubo y, tudo isso dx. Óbvio que eu já fiz a integral, né? A u, ela é quem? Nesse caso, a minha funçãozinha u, ela vai ser dois ln de x menos y sobre x ao quadrado mais uma infinidade de funções de y, né? E quando derivando elas, todas elas vão zerar, né? Derivar elas em relação a x. Só que eu sei de uma outra informação, que a minha du dy vai dar exatamente a n, e a n eu conheço, tá aqui, ó. E a minha u conheço quase por inteira, né? Minha u tá aqui. Então, eu vou derivar essa u com relação a y. Du dy é igual a quem? Quando eu derivo isso aqui, vai embora, porque só envolve x. A derivada disso com relação a y é menos 1 sobre x ao quadrado. E a derivada dessa parte é uma filinha, né, de y. Tem muitos livros que usam letras diferentes. Só que esse é o lado du dy. E é igual a n. E n está aqui, como eu já falei. Então, iguala. Então, por esse outro daqui, né, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado mais a filinha de y. Isso é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Ora, aí eu posso cancelar, né? Menos 1 sobre x ao quadrado, tá? De ambos os lados. E poder cancelar é bom. Por que que é bom poder cancelar? Porque aí eu tenho certeza de quem é o valor da minha filinha, né? Tá? A minha filinha de y aqui, ó, é igual a zero. Isso quer dizer que a minha φ de y é uma constante. Porque a derivada dela vai ser sempre zero. Tá? Se for uma constante. Assim, eu posso completar a minha u, que antes eu tinha ela, mas dependendo dessa φ de y que eu não conheço, agora eu sei exatamente quem é. Então, vou pegar aqui mais uma constante. Aí eu vou pegar o caso particular de u0, tá? Vou afastar aqui. Pegar o caso particular de u0. Quando u0, o que que acontece aqui, né? Olha lá. Fica 0 igual 2lnx. Vocês já sabiam que a resposta ia aparecer isso, né? 2lnx menos y sobre x ao quadrado mais c. Vou multiplicar todo mundo por x ao quadrado. Opa, apagou aqui, né? lnx. É 2lnx. Só apagar e escrever de novo. Vem, borracha. Pede para limpar a tela, mas não vem a borracha. Só um instante. Que eu pego a borracha aqui. Ai, não me dá tilt agora não, software. O computador tá cansado. Mais de 1 hora segurando o processamento, né? Mole não, né, gente?
E ainda não é um computador de ponta, não, pelo menos não que eu queira, né? Ainda. Tá, então, vamos lá, né? Isso é 2 lnx menos y sobre x quadrado mais c. Multiplicando todo mundo por x quadrado fica assim, ó. 0 é igual a 2ln de x quadrado. Opa, 2ln de x quadrado não. 2ln de x vezes x ao quadrado. Tem um y. E aqui tem um menos. Só tirar aqui. E esse c aqui você sabe também que ele vai multiplicar por x ao quadrado, né? Na hora que voltar aqui a borrachinha, eu apago. Então vamos lá. Agora a gente termina. Então fica 2lnx. Escreve. Agora travou de vez. Não vai dar certo. Vamos lá.